Bom dia, galera do 7º ano. Eu sou o professor Carlos, da escola Padre José de Anchieta. Vou gravar mais uma videoaula para o público do 7º ano, que faz parte da Secretaria Municipal de Capistrano. E hoje a gente vai trabalhar o conteúdo ângulo, Esse conteúdo está no livro didático de vocês, na página 166, ok? Então vamos ver logo o conceito de ângulo. No livro de vocês não está lá um conceito definido, eu coloquei um conceitozinho para ficar fácil de vocês compreender o que é ângulo. O que é ângulo? Ângulo é a abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Como assim, professor? Para mim ter um ângulo, eu preciso ter uma origem, certo? E dessa origem tem que nascer duas semirretas. Vamos chamar essa origem de O. E dessa origem eu tenho duas semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB. Então aqui é um ângulo. O que é o ângulo? É essa abertura aqui, pessoal. Então como é que eu vou chamar esse ângulo? É o ângulo AOB. Professor, como é que eu vou escrever esse ângulo? Então a gente vai escrever dessa forma. Coloca um lado, coloca a origem e coloca o outro lado. Então esse ângulo é o ângulo AOB. E como é que eu vou saber que eu vou identificar esse ângulo? Se é um ângulo mesmo? Eu coloco um chapéuzinho aqui, ó. Então se você ver essa notação com um chapéuzinho, está tratando de ângulo, certo? Pessoal, para a gente medir ângulo, tem um aparelhozinho chamado transferidor, certo? No livro de vocês vão ver algumas imagens de transferidor. Então, se eu quiser medir um ângulo, eu tenho que usar um aparelho chamado transferidor. Essa medida do transferidor, ela é dada em grau. Então, se eu quiser medir um ângulo, essa medida vai ser dada em grau, certo? Que é uma bolazinha perto do número. Então, por exemplo, vamos supor que a medida desse ângulo aqui é 30 graus. 30, aí coloca a bolinha lá, que é para dizer que é grau, ok? E como é que vai ficar, pessoal, a classificação de ângulo? No livro de vocês, no caso do 7º ano, a gente vai trabalhar só com essas três classificações. A gente vai ver o que é um ângulo raso, o que é um ângulo nulo e o que é um ângulo de uma volta. O que é um ângulo raso, para ficar fácil da gente compreender. Então, ângulo raso, eu tenho a origem e as duas semirretas, a semirreta A, que é a origem, certo? E a semirreta B, elas são opostas, certo? Então, a abertura, pessoal, vai ser essa aqui, ó. Então, esse caso aqui é chamado de ângulo raso, ok? Quando o ângulo tiver a origem e as duas semirretas forem opostas, esse ângulo aqui é chamado de ângulo raso e ele mede 180 graus. Também é chamado de ângulo de meia volta. E quando é que o ângulo vai ser nulo? Nesse caso eu tenho a origem, eu tenho a semirreta A e eu tenho a semirreta B. Só que elas ficam em cima da outra, uma em cima da outra, vão ficar sobrepostas. Nesse caso, eu digo que o ângulo é um ângulo nulo. E quanto é que mede um ângulo nulo, Já está explicando. Ele mede 0 grau. O ângulo nulo, ele tem a medida de 0 grau. É a abertura 0. E por último, a gente vai ver o que é um ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta também, pessoal, as duas semirretas, elas vão ficar sobrepostas, uma em cima da outra. Só que para mim identificar o ângulo de uma volta do ângulo nulo, lá na origem eu faço esse símbolozinho aqui, ó, para dizer que é um ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. É um círculo, certo? Pronto, agora a gente vai ver, seguindo o conteúdo do livro, a gente vai ver o que são ângulos congruentes. Então, se eu tiver dois ângulos, quando é que eles vão ser congruentes? Dois ângulos vão ser congruentes quando esses dois ângulos tiverem a mesma medida. Então, por exemplo, eu vou fazer dois ângulos aqui. Eu vou fazer o ângulo AOB
Eu vou fazer aqui o ângulo C, origem C, pronto, o ângulo AOB e o ângulo DCE. Quando é que esses dois ângulos vão ser congruentes? Para eles poderem ser congruentes, essa abertura tem que ser igual a essa. Essa medida tem que ser igual a essa. Então, por exemplo, se o ângulo AOB mede 50 graus, para o ângulo DCE ser congruente a ele, ele também tem que medir 50 graus. Se AOB medir 50, DCE também tem que medir 50. Então, para os ângulos ser congruentes, eles têm que ter a mesma medida, certo? Então, esses são conceitos básicos, viu? Para a gente poder trabalhar. Agora a gente vai ver, finalizando o capítulo aí, ângulos adjacentes. Quando é que dois ângulos são adjacentes? Dois ângulos são adjacentes se eles são consecutivos e que não possuem pontos internos comuns, certo? Então, vou fazer um desenho aqui. Eu tenho, por exemplo, o ângulo AOB. Isso aqui é trivial, é muito conhecido, né? Aí, dessa origem, eu vou puxar outra semirreta, a semirreta C. Então, eu tenho dois ângulos aqui, ó. O ângulo AOB, que é esse aqui, e o ângulo BOC, que é esse outro aqui. Vejam, pessoal, que esses dois ângulos, ele tem um lado comum, ó, o lado OB. O lado OB tanto pertence ao ângulo AOB, quanto pertence ao ângulo BOC. Então, esses dois ângulos, AOB e BOC, eles são chamados de ângulos adjacentes, porque eles só têm uma coisa comum. Só um lado, nada mais. Certo? Então, acho que a explicação é essa, para vocês poderem compreender. É bem simples assim, como eu estou falando. É tão simples que às vezes falta até palavras para poder passar para vocês, mas é bem simples. Agora, um assunto que vai ser muito cobrado para vocês do 7º ano vai ser ângulos complementares e ângulos suplementares. Se eu tiver dois ângulos, quando é que eles vão ser ângulos complementares? Quando eu somar eles dois e a soma der 90 graus, dá um ângulo reto. Se eu somar dois ângulos e der 90, eles são chamados também de ângulos complementares. Ok? Quando é que dois ângulos vão ser suplementares? Quando eu somar eles dois e a soma der 180. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui de ângulos complementares. Eu tenho um ângulo aqui, aí ele mede 20 graus. Quem vai ser o complementar dele? Vai ser um outro ângulo que somado com 20 dá 90. Então, o outro ângulo teria que medir 70 graus. Por que que eles dois são ângulos complementares? Porque quando eu somar a medida de cada um, dá 90. Ó, 20 com mais 70 dá 90. Um outro exemplo agora de ângulos suplementares. Aproveitar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui ele mede 70 graus. Quem vai ser o suplemento dele? É um outro ângulo que somado com ele dá 180. Então vamos supor que o ângulo seja esse aqui, né? Pronto. Esse ângulo de 70 graus e esse ângulo de 110, eles são chamados de ângulos suplementares, porque a soma deles dois dá 180 graus. Por que, professor, que tu fez essa notação aí? 90 menos x e 180 menos x. Essas fórmulas aqui eu uso para achar, essa primeira eu uso para achar o complemento de um ângulo e essa segunda eu uso para achar o suplemento, certo? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus. Quem vai ser o complemento dele? Eu vou pegar o 30 e substituir aqui, ó. Então vai ser 90 menos o ângulo, que é 30 graus. 90 menos 30 dá 60. Então quem é o complemento de 30 é 90 menos 30, que dá 60. Outro exemplo. Quem é o suplemento de 30?
Então, como é que eu vou fazer? Como eu estou querendo suplemento, vem para cá. É só fazer 180 menos 30, que dá 150. Então, quem é o suplemento de 30? 150. Ok, pessoal? Aí, para a gente finalizar, eu vou resolver uma questãozinha que está no livro de vocês, tá bom? Só para finalizar. Essa questão, ela tá na página 172, é a questão 10. Questão 10 no livro de vocês diz assim: a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Quanto mede esse ângulo? Então vamos resolver essa questão aqui, certo? Questão 10. O que diz a questão 10, pessoal? A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Eu não sei quem é o ângulo, então vou chamar esse ângulo de x. Ok? O ângulo é x, então quem vai ser o complemento do x? Vai ser 90 menos x, como eu tinha colocado lá para vocês. Então o que diz? Que a medida desse ângulo é igual à medida do seu complemento. Então, matematicamente eu estou falando isso, que x é igual, o ângulo x é igual ao seu complemento. Quem é o complemento? 90 menos x. Quando eu faço isso, pessoal, aí eu vou ter que retornar à aula passada, né? Eu montei aqui uma equação do primeiro grau. E como é que eu vou resolver uma equação do primeiro grau, né? Que só tem uma letra. Eu mostrei para vocês que eu traço uma reta aqui. Tudo que é letra eu vou passar para o lado de cá. E o número desacompanhado vai ficar do lado de lá. Primeiro membro só letras. Então, o x, que já está aqui no primeiro membro, vai continuar. E o menos x, que está no segundo membro, ele vem para o primeiro membro. Tá menos, vem mais x. Certo? E o número, só tem o número 90. Ele já está no segundo membro, então repete ele lá, do jeito que ele está. Então a minha equação ficou assim, ó. Primeiro membro, x mais x, segundo membro, 90. O primeiro membro dá para fazer uma continha, ó. X mais x dá 2x. Segundo membro só tem um número, repete. A minha equação está quase resolvida, pessoal. Para ela ficar resolvida, o x tem que ficar sozinho. E para o x ficar sozinho, eu vou ter que fazer esse 2 desaparecer. Como o 2 está multiplicando, eu vou dividir todo mundo por 2. Então, olha o primeiro membro. 2x dividido para 2, cancela os 2, fica o x. Segundo membro, 90 dividido para 2, 45. Como é ângulo, coloca grau. Vou colocar menorzinho aqui, senão vai parecer um 0. Então, se um ângulo é x e ele é igual ao seu complemento, que é 90 menos x, qual é o ângulo que eu estou procurando? O ângulo procurado é o ângulo de 45 graus. E com isso a gente vai encerrar essa aula, certo? Eu peço para vocês ir lá no canal e curtam o vídeo, né, pessoal? Porque vocês não estão interagindo muito. Dê uma força lá para a gente e até a próxima aula.